Show? Dia 31 de outubro de 2022, um dia após o dia mais importante da história do Brasil, Lula foi reeleito e isso tem impactos diretos no marketing digital. Tá? E eu trouxe provas aqui de tudo o que pode acontecer, do pior cenário, do melhor cenário, e como tu pode se antecipar a isso que está por vir, tá bom? Então, presta bem atenção, eu vou procurar ser o mais objetivo possível, porque tem coisa pra caramba aqui pra falar, e tudo isso aqui é muito importante, tá? Então, vamos lá. Por que você deve se preocupar ou não com essa nova eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, seu terceiro mandato. Show, vamos lá. Estou aqui na sala da minha casa, vocês não estão habituados a ver vídeos meus aqui, mas, enfim, hoje é um dia diferente, eu quis usar um cenário diferente também, mais íntimo, pra gente trocar esse papo aqui sem roteiro, tá? Não tem um roteiro. Isso daqui não é roteiro, isso aqui são as pautas, tá bom? E pra gente começar aqui, a primeira coisa que eu quero falar contigo é o seguinte, tá? Eu não estou expondo a minha opinião política aqui, por mais que eu saiba que vários que estão assistindo agora estão esperando por isso, mas eu não vou expressar a minha opinião política, pelo menos não nesse vídeo. Eu posso fazer um outro vídeo expressando isso, mas não vai ser esse, tá? Aqui eu vou ser bem pragmático e bem prático com relação ao que pode vir a acontecer com algo que já está concreto. O que está concreto, Lula será o novo presidente da República, tá bom? Então, eu fiz análises, estudos e trouxe aqui de forma concreta o que pode acontecer a partir disso, tá? Mas antes da gente chegar falando e conversando sobre o que pode vir a acontecer, eu acho interessante também falarmos do porquê, dos motivos do Bolsonaro ter perdido essas eleições, tá? E olha só que interessante, né? Tudo, absolutamente tudo, é copywriting, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Tudo é copywriting. E, cara, a narrativa do Bolsonaro foi um tanto quanto pobre e foi muito diferente do que ele apresentou em 2018. Se tu for parar para analisar só um pouquinho, tu vai perceber essas nuances. Para analisar uma coisa. Nessas eleições, o Bolsonaro ele não vendeu promessa. Ele não vendeu aquilo que as pessoas queriam ouvir. Diferente do que ele fez em 2018. Dessa vez ele não vendeu promessa. E eu acredito que Bolsonaro achou, de forma honesta até, eu acho que ele realmente acreditou nisso, que o clima de 2018 fosse ser eterno. E aqui está a importância de você sempre estar renovando e prestando atenção na resposta daquelas pessoas que estão te ouvindo, tá? Bolsonaro não prestou atenção na resposta das pessoas. Ele não trouxe uma ideia excitante para a campanha dele. Ele insistiu em mostrar dados, planilhas e atacar o Lula. Mas ele não prestou atenção em como estava a resposta daquelas pessoas que estavam ao redor. E isso refletiu no primeiro turno. Resultado, o primeiro presidente que não chegou no segundo turno ganhando em primeiro lugar no primeiro turno. Não estando em primeiro lugar. E isso é muito forte, porque o baque foi muito grande. Jamais alguém perdeu o segundo turno, né, na presidência, ganhando o primeiro turno. Isso se tornou concreto mais uma vez. Então, a ausência de big idea, a ausência de promessa, fortaleceu o oponente, que fazendo o contrário do que Bolsonaro fez, ele carregou o público dele de promessas. Quando tu fala picanha e cervejinha, você está trabalhando aquilo que o ser humano não controla. Você está trabalhando uma parte do cérebro humano reptiliana.
As pessoas mal calculam aquilo que está acontecendo. Ela não quer saber quanto vai custar, ela não quer saber se ela vai ter que trabalhar mais ou menos para conquistar aquilo. Ela só quer a picanha e a cerveja. E quando o Bolsonaro ia conversar com o pobre, a única coisa que ele falava era de auxílio de R$ 600. Ah, porque na época do Lula era X. Na minha foi R$ 600. E a gente estendeu. E ele não saía disso. Essa ideia presa, pragmática. Faltou promessa. Faltou promessa. E é isso que acontece nas tuas campanhas de lançamento, de perpétuo, quando as tuas promessas são vagas, vazias, fracas. Tu não excita as pessoas. Tu acha que ninguém ficou excitado quando o Lula falou picanha e cervejinha? Tipo, caraca. Cara, tu que tá me assistindo agora, talvez tu olhou aquilo e falou, cara, whatever. Independente se tu votou no próprio Lula. Mas, cara, pro cara que tá lá na favela, pro cara que não tem acesso à internet, pro cara que não consegue estar aqui me assistindo agora no YouTube, porque, cara, assistir um vídeo no YouTube de mais de 15, 20 minutos pra ele é algo surreal, ele precisa estar no Wi-Fi de algum lugar, na casa dele não tem, ele não tem internet pra isso. Cara, isso é muito relevante. Muito, muito relevante. Não é todo mundo que tá ali nos stories toda hora. Não é todo mundo que tá no YouTube o tempo inteiro. Né? Tu pode analisar que grande parte das pessoas que são pobres, que são desprivilegiadas, elas não usam os stories do Instagram, elas usam os status do WhatsApp. Repara nisso, cara. Repara nisso. Elas não têm acesso à internet, tá? Só um off-topic aqui, o meu cachorro tá roncando pra cacete aqui do lado, então não sei se tá pegando no vídeo. Enfim, whatever, tá? Então, resumindo, por que Bolsonaro perdeu? Em 2018 ele tinha uma big idea, né? Ele tinha arminha, tá ok, ele tinha o tá ok, arminha, aquela parada inteira, né? Em 2022 ele não tinha, ele achou que o clima de 2018 seria eterno, e não foi, e não foi. Tem pessoas me mandando direct, e tu provavelmente conhece várias dessas pessoas que têm o mesmo discurso. Eu não sou petista, eu não sou lulista, mas eu não votei no Bolsonaro. Eu odeio Lula, mas eu não votei no Bolsonaro. E se tu for ver o número das abstenções, dos votos nulos, coloca aqui na tela. Pedi pra minha edição colocar aqui na tela, nesse cantinho aqui. Cara, é muito ruim ficar invertido. Enfim, aqui, essa janela aqui. Coloca aqui o número de votos nulos que nós tivemos. Cara, é absurdo. A vitória estava ali, a reeleição estava ali, mas ele foi pobre em sua narrativa, ele foi pobre em sua promessa. Perdeu a eleição, tá? Show. Aí a gente chega num outro ponto. Por que Lula ganhou? Aí é aquele lance da Dilma, né? Se um vai perder, o outro tem que ganhar. Mas se o outro ganha, o outro perde. Mas no final de tudo, ninguém ganha, todos nós perdemos. Por que Lula ganhou? Dá uma olhada nesse gráfico aqui de como foi a apuração. Tá? São dois gráficos que eu quero que tu veja aqui agora. Dois gráficos, tá? O primeiro é um gráfico mais limpo, por regiões. Tá? Olha só. O segundo gráfico é o gráfico por estado. Dá uma olhada nisso aqui. Tu consegue ver que o único lugar, a única região que o Lula ganhou foi no Nordeste. A única região que ele ganhou foi no Nordeste. Claro que tiveram outros estados ali, por exemplo, Minas Gerais, que é Sudeste, Lula ganhou no Sudeste também. Ou Minas Gerais, que está no Sudeste. Lula ganhou em algumas capitais, por exemplo, Porto Alegre. Lula ganhou em Porto Alegre. Lula ganhou em Porto Alegre. É muito difícil, eu acho que nunca aconteceu. O povo gaúcho pode até me ajudar nessa, eu não sou gaúcho. Mas eu acho que nunca um governador no Rio Grande do Sul conseguiu se reeleger. Porque as finanças gaúchas são um caos. Aquele lugar é bizarro, é um caos nas finanças. Ninguém consegue segurar a onda. E o melhor é sempre o que virá depois, porque o que estava agora não conseguiu corrigir. E o Eduardo Leite conseguiu se reeleger, competindo com o Onyx Lorenzoni, que é bolsonarista. Tamanha incompetência deles ali. Percebe? Então, não é só Nordeste, não é só Bahia, Maranhão, Piauí. Houve incompetência também, falta de ideia. Tá? E olha só que interessante isso daqui. Analisando
esse gráfico aqui, coloca de novo o gráfico dos estados aqui, cara, a gente percebe muito claramente, eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando para o gráfico junto contigo, a gente percebe claramente a força que o Lula tem na região Nordeste, sempre teve, né? Só que o quanto essas pessoas rejeitaram o Bolsonaro. Ele só teve um respiro assim do tipo um não massacre em Alagoas, né? Mas a região Nordeste em peso, votou Lula. O restante do Brasil inteiro, menos Minas Gerais, que foi quase pau a pau, votou Bolsonaro. Isso para mim não é coincidência, tá bom? Não é coincidência. Também não é coincidência o povo do Norte votar Bolsonaro, o povo do Acre, Roraima, locais que estão perto ali da Venezuela, né? As pessoas com medo de que se Lula assumisse o Brasil fosse virar uma espécie de Venezuela, alguma coisa assim. Não é coincidência, da mesma forma que no Nordeste também não é coincidência, tá? Mas, cara, por que isso aconteceu? Por quê? Porque o Lula, mais uma vez te falando aqui, o Lula, ele conseguiu se comunicar com os pobres. O Lula conseguiu se comunicar com os pobres. É aquilo que eu acabei de te falar. Cara, nem sempre uma live no YouTube é a melhor opção. Porque tem muita gente que não tem acesso a isso, gente. A gente está muito preso na nossa bolha e a gente esquece dessa parada. Tem muita gente que não tem acesso a isso. Tem muita gente que não consegue fazer o que a gente faz, por mais simples que seja. Tem pessoas que colocar R$10 de crédito no celular, cara, é um sacrifício absurdo. Entende? E o Lula conseguiu o voto dessas pessoas. E muitas dessas pessoas estão no Nordeste, tá? Qual é a minha percepção com relação a isso? E, cara, eu falo muito isso para os meus alunos, e eu vou externar aqui agora para você, tá? Mesmo que tu não seja um aluno meu. Qual a minha percepção a respeito disso? A estratégia sucumbe à cultura. Carlo Ancelotti colocou isso em sua obra literária e isso impactou minha vida de uma forma absurda. Mudou tudo. Os meus conceitos mudaram. A estratégia sucumbe à cultura. Por mais foderástica que seja a tua estratégia, ela jamais será mais forte do que a cultura daquele determinado ambiente. E qual é a cultura do brasileiro? O brasileiro não quer passar por processos. O brasileiro não quer tomar um remédio amargo para chegar ali na frente e ele colher algo melhor. O brasileiro não quer isso. Então não adianta o Bolsonaro trazer o Paulo Guedes para dizer as projeções que tem o Brasil. Tu não consegue se reeleger se o povo não tem dinheiro no bolso. Por essas e outras, o Lula, que conhece muito bem o seu público, chega e fala picanha e cervejinha, e é o bastante. Ele não precisa dizer mais nada. Ele não precisa falar mais nada. Já foi dito. Tá ali. Ele conhece com quem ele está se comunicando. E o Bolsonaro falhou nessa parada. A estratégia sucumbe à cultura. Muitas pessoas sequer sobreviveriam a essa mudança. Entende? Elas não sobreviveriam a essa mudança, porque o remédio é amargo. Tu chegar num país... E olha só, o que é mais bizarro também, e é interessante ao mesmo tempo, né? Quem votou no Lula, cara, você pode olhar o Twitter, tu pode olhar o Instagram, tu pode conversar com alguém. Quem votou no Lula, em hora nenhuma, reclamou de economia. O Lula sequer debateu economia. Ele pincelou algumas coisas ali e acabou. Essas pessoas não estavam reclamando de economia. Mas o remédio é amargo. Estava machucando. E a estratégia sucumbe à cultura. Não é cultura do brasileiro passar por isso e não seria agora. Não seria agora, tá? O brasileiro sempre escolhe o presente, tá? Sempre escolhe o presente. Quando tu for escrever teu copy, quando tu for vender o teu produto, entenda essa parada. O brasileiro sempre escolhe o presente. O brasileiro não pensa a longo prazo, tá? Show. Aí a gente chega no ponto nevrálgico de toda a questão.
como a eleição do Lula afeta diretamente o mercado digital. Embora eu já tenha te falado aqui várias coisas que podem agregar, a gente chega aqui de forma bem pragmática, bem direta. Como isso pode afetar o mercado digital, tá? Presta bem atenção nisso aqui. Presta bem atenção nessa parada. A partir de agora, nós temos um problema econômico muito grande. Muito, muito grande, tá? E nós vamos começar falando do dólar. Tu vai entender por que eu vou falar do dólar, tá? Na era Lula, no governo PT, o dólar ele viveu ali os seus anos dourados, né? Olha esse gráfico aqui, que compara toda a movimentação, a cotação do dólar, de acordo com os presidentes. Então, tu vai dar uma olhada ali no FHC, tu vai ver que o dólar estava bem tímido, né? Mas houve um aumento substancial, tá? E a partir disso ele não parou de subir. Quando o Lula chegou, em 2002, o dólar deu um salto. Foi um salto absurdo. Ele tinha batido uma alta de 2,84 na transição FHC e Lula e chegou a 4,1. Foi um susto para todo mundo. Só que durante o trajeto Lula, o dólar foi abaixando. Quando o dólar abaixa, você dá uma sensação para a classe média de poder, de enriquecimento. Porque o poder de compra da classe média aumenta. O combustível diminui. A classe média consegue viajar para os Estados Unidos, consegue ir à Europa. Entende? Os produtos que tu consome no dia a dia são mais baratos. Os produtos online que tu consome, nessa época nem existia direito, mas os produtos online que tu vai consumir serão mais baratos. E o teu dia a dia acaba custando menos. Então, a baixa do dólar te dá uma impressão real, de que tu tá mais rico, de que teu dinheiro vale mais. E foi essa impressão que o Lula causou durante seu mandato. Tanto que esse é o argumento mais forte que ele tem. Para analisar isso. Lá na minha época, olha o que ele falava. Presta bem atenção nisso. Cara, é muito bom para tu aprender a se comunicar com tua audiência, tá? Olha o que ele falava. Na minha época, o pobre viajava de avião, ia para Disney e os ricos ficavam putos porque os pobres estavam tudo no aeroporto. E a galera gosta dessa parada. A galera se identifica com isso, porque eles pertencem a essa classe. Só que isso tem um custo. Isso tem um problema. E é por isso que eu disse no início da sentença que nós temos um problema econômico muito grande. Para você forçar a baixa do dólar, tu tem que aumentar a taxa de juros. De tudo. Cartão de crédito, financiamento, de dívida. Tu aumenta a taxa de juros, né? E quando tu aumenta a taxa de juros, as pessoas tendem a pagar mais por algo que não seria aquele valor, né? Então é um cobertor muito curto. Tu puxa daqui, tu puxa para a cabeça e teu pé sobra. Tu cobre o teu pé e tu fica com frio no peito. É um cobertor muito curto. Só que olha só, esse cobertor é curto, mas ele engana. Por que ele engana? Porque você está se sentindo mais rico. E se tu está se sentindo mais rico, você paga esses juros achando que está tudo certo. Quando na verdade tu está criando uma bola de neve. Percebe? E essa bola de neve estoura. Quando foi que essa bola de neve aqui estourou? Na mão da Dilma. Depois da Copa do Mundo. Resgata na tua cabeça, resgata na memória. Olha o gráfico. Olha o gráfico. O dólar na mão do Lula teve uma baixa de 1,55. Chegou na mão da Dilma a custar 4,24. Foi um salto colossal. Colossal. Porque isso tem um preço. Quando as pessoas pagam muitos juros, elas criam essa bola de neve. E o valor do dólar tem impacto direto no valor do alimento e no valor do combustível. Então, quando o Temer chegou, a partir de 2015, tu pode perceber que o dólar ele chegou a diminuir, né? E com a chegada do Bolsonaro ele deu outro salto. Por que ele deu outro salto? Porque o Bolsonaro não fez o mesmo jogo que o Lula fez.
de aumentar as taxas de juros. Só que esse remédio aqui é amargo e o brasileiro não pensa no futuro. A estratégia sucumbe à cultura. É um cobertor curto, inevitável. E isso daqui é um ponto principal para o que nos afeta. Porque quando toda essa bola de neve está formada, isso acaba impactando no empresário. E se impacta o empresário, isso impacta nos empregos. Não são as grandes fábricas que empregam as pessoas no Brasil. É o pequeno e o médio empresário. Eu, por exemplo, tenho 10 pessoas trabalhando comigo hoje. Se eu sou afetado, essas pessoas são afetadas também. Eu conheço vários de vocês, eu conheço vários empresários, eu conheço vários experts, várias agências que também precisarão tomar esse remédio amargo. E aqui a gente tem mais um ponto, e talvez seja um problema. O Lula disse em sua campanha, eu não sei se ele vai fazer, mas ele disse em sua campanha que iria revogar a reforma trabalhista que foi feita pelo Temer. Ou seja, o custo de um empregado vai aumentar. As contratações PJ que tu faz serão fiscalizadas. Pode ser que elas não aconteçam mais. E o custo de um empregado vai aumentar. Se o empresário paga muito para um só empregado, ele emprega menos pessoas. Se ele emprega menos pessoas, as pessoas têm menos dinheiro. Se as pessoas têm menos dinheiro, elas compram menos de você. Você está entendendo por que eu disse mais cedo, lá no meu Insta, se tu não me segue no Insta, vou colocar o Instagram aqui, porque eu disse mais cedo que não é só fazer tua parte. Não é bem assim, não é só fazer tua parte. Tu pode fazer tua parte, tudo certo. Mas é uma meia-verdade, porque você depende sim da condição das pessoas. Empreender é um risco, gente. Tu depende do limite do cartão de crédito de outro. Tu depende disso. E se esse outro não tem de onde tirar dinheiro, ele não vai comprar de você. E a gente chega no último problema, que pra mim é um problemão. É um problemaço, tá? É um puta problema grande, de verdade. O Bolsonaro, ele fez uma negociação e reduziu o ICMS. O que é o ICMS? É o imposto cobrado ali nos combustíveis, né? O que faz o combustível ficar mais caro. Hoje, no dia 31 de outubro de 2022, às 8h17, o combustível está mais barato do que estava 4, 5 meses atrás. Tá? Talvez esteja até metade disso. Porque o Bolsonaro fez essa jogada para quê? Para ele poder sair bem na fita, para ele poder se reeleger, porque ele queria ajudar as pessoas? Eu não sei, não vou julgá-lo aqui agora, tá? Mas ele fez isso, só que por que isso é um problemão? Porque o ICMS é uma enorme fonte de renda para os estados. E os estados que já estavam quebrados abriram mão dessa enorme fonte de renda para as pessoas pagarem menos no combustível, ficarem com mais dinheiro no bolso e, consequentemente, ficarem mais felizes. Só que... Quase caiu o iPad aqui. Só que... E aí? Como vai ficar essa conta? Porque os estados precisam voltar a faturar, senão o estado que tu mora ele vai quebrar, ele vai falir. O teu governador precisa resolver essa parada. E ele vai resolver isso. Ele vai resolver isso. E o estado precisa de verba, né? Então, quando isso vai acontecer? Amanhã? Mês que vem? 2023? Não sei. 2024, 2025? Também não sei, mas vai acontecer, né? E tudo isso influencia no bolso do brasileiro. E se influencia no bolso do brasileiro, influencia no teu, porque tu vende para essas pessoas. Então, fora toda a crise global que nós estamos vivendo, a Europa derretendo, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, dizendo que haverá fome, sim, haverá escassez de alimentos. Fora tudo isso que já está acontecendo e eles estão avisando, nós temos esse cenário aqui no Brasil. Então, o que eu aconselho, tá? Invista em você mesmo, seja sábio, tá bom? Seja sábio, seja excelente na tua escrita, porque tu precisa vender. E o mais importante, você precisa... Cara, aqui eu tô falando com o empresário, tá bom? Tu precisa aproveitar essa janela aqui quando ela for criada pelo Lula.
Tu precisa aproveitar essa janela aqui. Eu acredito que essa janela será a janela dos 6 dígitos, dos 7 dígitos, dos 8 dígitos, tá? Essa janela será a janela que vai enriquecer as pessoas quando o dólar abaixar, porque os juros estarão aumentando e as pessoas não estarão percebendo esse cobertor curto, tá? Você vai saber disso e você vai agir de forma inteligente, tá bom? Então, cara, é isso, tá? Trouxe aqui dados, trouxe estudos, trouxe a minha percepção. A minha percepção não é a verdade, é só a minha percepção. Eu não sou mãe de Ná, eu não sou, sei lá, eu não sou economista, eu não sou nada disso. Sou um copywriter, sou um escritor, eu sou Matheus Carvalho. E essas são as minhas percepções baseadas nas minhas vivências e baseada naquilo que eu acredito e vivi. Então, ficou redundante, porque eu já falei vivências, né? Mas essa informação que eu queria te passar. E se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo. Se você tiver interesse de aprender copy comigo, eu vou estar reforçando muito isso com os meus alunos. Muito, de forma incansável. Eu vou estar reforçando mais ainda com os meus mentorados, tá? Eu já marquei uma reunião com eles para essa semana. Nós vamos fazer uma sala de guerra, uma war room, porque esse momento ele é muito sensível, tá? E vários planejamentos serão frustrados porque a estratégia sucumbe à cultura. A estratégia sucumbe ao momento atual. E se eu fosse você, eu veria tudo isso com olhos mais atentos e com olhos mais sensíveis, porque isso pode acontecer, isso é muito real e não está longe, tá? E eu não quero ver ninguém aqui falindo, eu quero ver todo mundo prosperando, todo mundo feliz, todo mundo bem, eu gostaria de ver o Brasil bem, eu não sei se eu verei, tá? Quem me conhece sabe, eu não sou patriota, tá? Me desculpe se isso é uma ofensa para você, mas eu sou eu, tá bom? Minha pátria, como diz Ícaro de Carvalho, minha pátria é minha família, os meus negócios, meu cachorro, meu filho aqui dormindo, e pra mim tá tudo certo, eu funciono bem assim, tá? Mas eu não entro muito nessa de é só fazer tua parte, porque você precisa das pessoas, e essas pessoas precisam ter limite no cartão de crédito, tá bom? Então, é isso, beijão, seja o que Deus quiser, que Deus abençoe você, e para escrever um copy mais excitante, Matheus Carvalho, Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, tocando nesse botão que está aqui na minha direita. E para acessar o desafio de 10 dias, onde eu ensino tudo o que eu aplico nas minhas campanhas e te mostro todas as estruturas de copy que eu utilizo, basta tocar nesse card que eu estou colocando aqui e também no link da descrição do vídeo. A gente se vê na próxima.